Fala galera, beleza? Fabrício Ferro aqui hoje para falar um pouco sobre o direito dos empregados domésticos e quem é que se enquadra nessa categoria. Mas é depois da vinheta. Meu nome é Fabrício Ferro, eu sou advogado, especialista em direito do trabalho e quase 10 anos atuando nessa área. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar hoje, então se liga nesse vídeo até o final para poder entender um pouquinho melhor. Mas se você é novo no canal, antes de mais nada, já dá o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder o conteúdo dos próximos vídeos que eu colocar. E não se esquece também de deixar o seu comentário se você gostar ou ficar com alguma dúvida. Beleza? Vamos lá então aos direitos e quem são os trabalhadores domésticos. Bom, o trabalhador doméstico é todo aquele que exerce atividade no ambiente doméstico para a família que não tem atividade lucrativa. Por exemplo, você é motorista, você é cozinheiro, você é limpador, você é o faxineiro, você é a faxineira. Se você exerce essa atividade para uma pessoa física no ambiente residencial, você é considerado empregado doméstico. Também são outros exemplos, por exemplo, babás, cuidador de idosos, cozinheiros, como eu já disse, jardineiros, todos eles, e também são considerados trabalhadores domésticos. Ah, muito importante lembrar, se você faz alguma atividade remunerada na tua casa, para, por exemplo, uma renda extra, e usa o serviço do seu empregado doméstico, da sua empregada doméstica, ele deixa de ser empregado doméstico, tá? Então, muito atenção. E aí, para você entender melhor, um exemplo, por exemplo, você trabalha preparando bolo para aniversário, salgadinhos para aniversário, ou você faz manutenções na sua casa, e o seu empregado doméstico participa dessas atividades, ele deixa de ter essa configuração do empregado doméstico. Então, muita atenção para não enquadrar o seu trabalhador numa outra categoria e acabar tendo algum tipo de consequência jurídica lá no futuro, beleza? Voltando a falar sobre o principal assunto do vídeo, que são os empregados domésticos, em 2013 e 2015 aconteceram duas regulamentações através das conhecidas como PEC das domésticas. Claro, já faz muito tempo, mas eu estou aqui hoje explicar porque essa dúvida continua acontecendo e muita gente ainda não sabe a diferença dos empregados domésticos para quem não são considerados empregados domésticos e também quais são os direitos que quem está nessa categoria se enquadra, que é esse meu objetivo do vídeo. O primeiro deles, que é mais comum, na verdade não é uma ordem, mas o que eu elenquei aqui, é em relação à jornada de trabalho. O empregado ou empregada doméstica não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais ou 8 horas no máximo por dia. Então, tudo que ultrapassar isso aí é considerado a hora extra. E falando em hora extra, a segunda delas, o segundo direito que todo trabalhador doméstico tem, é a hora extra. Outra coisa, ainda falando sobre a jornada, é o adicional noturno. Se por um acaso você exerce a atividade de empregado doméstico entre 22 e 5 horas da manhã, você vai ter direito ao adicional noturno. Isso mesmo, o adicional noturno é de 20%, se não tiver previsto nada diferente na convenção coletiva do trabalho do sindicato aí da região que você estiver trabalhando nessas condições. Falando em adicional noturno, caso você durma no ambiente de trabalho, isso é muito comum acontecer, às vezes a residência tem um quarto lá disponibilizado para o empregado, para a empregada doméstica, mas você não estiver exercendo atividade no período noturno ou estando sobre aviso, você não tem direito a nenhuma remuneração, é só um benefício que o teu empregador te concedeu, tá bom? E claro, falando ainda de jornada, você tem direito a um descanso semanal remunerado, que é o que a gente chama de DSR, também conhecido como RSR, que é repouso semanal remunerado, que deve acontecer pelo menos uma vez no mês, no domingo. É claro, descanso semanal remunerado significa que todo domingo ou um outro dia da semana você vai ter que ter descanso. Se por um acaso não for aos domingos, uma vez por mês, obrigatoriamente tem que acontecer no domingo. Está previsto na legislação, mas também pode ter alguma regra específica na Convenção Coletiva do Trabalho dos trabalhadores nessa categoria, então você pode verificar um sindicato aí da sua cidade, da sua região. Você tem direito a um intervalo de jornada, que é o que a gente chama de intrajornada, né? Por exemplo, parada para o almoço, para a refeição, ou de repente se você trabalha até mais tarde, você também tem que ter uma parada para a refeição noturna. Inclusive, se você efetua trabalho noturno, como eu disse, das 22 às 6, também tem que ter uma pausa. Mas a regra normal é para quem trabalha de manhã, no período do dia. Então é aquele intervalo do almoço que a gente chama, que deve ser de no mínimo 1 hora até no máximo 2. Também é possível negociar, seguindo aí algumas regulamentações do próprio sindicato da categoria, caso exista aí na sua região.
Você também tem direito às folgas nos feriados civis e religiosos, tá? Existe a possibilidade de compensação desses dias e feriados, mas a compensação em feriados, quando existem feriados locais ou municipais, estaduais ou mesmo os federais, né, do Brasil todo, você tem que verificar que a compensação pode ser dobrada, tá? Ou seja, no feriado, como você teria a remuneração de 100%, dobrado das horas extras, você teria direito a trocar aí por dois dias de trabalho. Fique atento aí, como eu disse, nas normas de uma convenção coletiva do sindicato aí da categoria que você trabalha, da região que você trabalha, beleza? Falando para as trabalhadoras domésticas, a quem exerce a atividade doméstica, que são as mais comuns, por exemplo, para quem exerce fazendo a limpeza da tua residência, ou qualquer outra atividade, como cozinheira, babá, cuidadora de idosos, vale ressaltar que você também tem direito a estabilidade, caso você venha ficar gestante no contrato de trabalho. E também a licença maternidade, de igual forma. A única diferença da licença maternidade, que não é tanto para a empregada, mas para o empregador, é que quem paga esse benefício do INSS é o próprio INSS. Também para as mulheres tem o direito do auxílio creche, tá? O auxílio creche pode ser regulamentado entre o empregador e a empregada e também deve ser observado se existe alguma previsão diferenciada na convenção coletiva de trabalho aí da sua região. Falando ainda nos finalmente sobre a questão dos principais direitos, tem ainda a obrigação do empregador recolher o FGTS, 8% sobre a sua remuneração ajustada, e o INSS, que é a contribuição previdenciária. Tá? Além disso, ainda se no caso de uma demissão sem justa causa, para o FGTS é acrescido também a multa de 40% sobre o valor do FGTS depositado durante todo o contrato de trabalho. E claro, você vai ter direito também ao seguro-desemprego se você tiver preenchido outros requisitos, como tempo mínimo de contribuição, se você já tem algum outro tipo de contribuição anterior, também vale para o seu caso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre quais são as principais regras do seguro-desemprego, comenta aqui embaixo. Quero saber mais sobre o seguro-desemprego. É grande, mas comenta aí, me ajuda a entender se esse conteúdo está relevante para vocês. Muito importante é, se você for contratado nessa modalidade de trabalhador doméstico, é que exista um contrato escrito, onde vão constar as principais normas, regras do seu contrato. A sua função, anotada, empregado ou empregado doméstico, o seu salário e, inclusive, os seus horários e dias de trabalho, tá? Isso é o comum, tá, em qualquer contrato de trabalho. Se não foi feito um contrato escrito, que tenha algum tipo de informação ou que fique muito claro isso através de um contrato verbal com o seu empregador ou com o seu empregado. Mas a dica é, faça um contrato escrito que é muito mais garantido para você, tanto como empregado quanto como empregador. E, por óbvio, claro, se você tem um empregado doméstico, se você é um empregado doméstico, uma empregada doméstica, esse vínculo tem que ser anotado na sua carteira de trabalho, seja aquela de papel, se você ainda não usa digital, ou já, então, na carteira digital. Uma última ressalva, na verdade não é a última, mas mais importante de fazer, é que o empregado doméstico, para ser considerado empregado doméstico, como eu disse, ele tem que trabalhar no ambiente residencial para uma família sem atividade lucrativa. Além da atividade não ser eventual, aliás, não ser eventual, por exemplo, ultrapassar as 3 vezes na semana, se você tiver preenchido outros requisitos também legais, por exemplo, onerosidade, salário, subordinação, receber ordens e pessoalidade não puder ser substituído, que são os requisitos do vínculo trabalhista, você vai ter direito a reconhecer esse vínculo, se for o caso, até na Justiça do Trabalho. Claro que é importante eu lembrar também que você não pode trabalhar se você tiver menos de 18 anos. A contratação de empregado ou empregada doméstica só é possível acima dos 18 anos. Quem exerce essa atividade e não tem 18 anos está trabalhando de forma ilegal e está se prejudicando, e também o próprio empregador está se colocando em risco aí com uma atividade irregular. Bom, é isso. Se você gostou, aliás, eu espero que você tenha gostado. Eu tentei resumir, trazer aqui algumas informações bem básicas que são importantes para entender quem são os domésticos e quais são os principais direitos. Então, se você gostou mesmo, comenta aqui embaixo, curte, dá um joinha aqui no vídeo. Se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nem sempre eu consigo postar conteúdo, mas eu estou aqui para ajudar. Essas informações que eu trago são para esclarecer algumas dúvidas principais dos clientes, que é muito comum acontecer, como eu disse, nesses 10 anos quase de experiência na advocacia trabalhista. Então, meu objetivo com esse vídeo é explicar e facilitar a tua vida. Então, se você gostou do vídeo, não se inscreve, curte, comenta, se inscreve aqui no canal
e compartilha. Eu vou ficar muito feliz em saber que esse conteúdo está ajudando outras pessoas. Muito obrigado por você estar aqui no canal, por ter assistido esse vídeo até agora. Um abraço e até mais.